Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a conversa fraterna, agradável, sobre questões emocionais que afligem a todos nós na atualidade, com o Dr. Alberto Almeida, conferencista, médico homeopata, com formação em terapias de vida passada, dinâmicas de grupo, constelação familiar, psicologia transpessoal, energética e do psiquismo e espírita. Dr. Alberto Almeida, quantas responsabilidades, quanto conhecimento e como o Dr. Alberto Almeida deve trabalhar, porque ainda tem o Jardim das Oliveiras, né, Dr. Alberto? É verdade. A gente faz vários trabalhos na área profissional e não podíamos deixar de fazer o trabalho que é de excelência no campo da satisfação interior, da fraternidade junto à comunidade, que é o trabalho espírita do Jardim das Oliveiras, atendendo uma comunidade vulnerável socioeconomicamente no bairro da Castanheira, em Belém do Pará, que nos dá muita alegria pela possibilidade de ajudar famílias que estão excluídas da cidadania, para que elas possam, sendo soerguidas, promoverem-se enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto cidadão que merece ter os seus direitos assegurados. Então, a gente participa, está engajado nessa proposta espírita, que eu gostaria até de convidar os participantes a verem esse trabalho no nosso Instagram, que é Alberto_Almeida_Belém. Tem uma noção desse trabalho. Alberto_Almeida_Belém. E no site jardimdasoliveiras.org. Nós encontramos lá www.jardimdasoliveiras.org, o site do Jardim das Oliveiras com toda a sua proposta e todos os seus atendimentos, no qual você é convidado para se integrar, se quiser participar mesmo à distância, sendo um jardineiro onde você está. Doutor Alberto, no programa passado nós falamos de crises, de emoções, de desafios emocionais, falamos de medo e de ansiedade. Dentro desse mesmo aspecto, não é a primeira crise que vivemos, provavelmente não será a última. Nós já passamos inúmeras crises, inclusive que antecedem esta própria existência. Mesmo vivenciando tudo isto, passando por tudo isso, por que ainda como nós espíritas podemos refletir, por que ainda, apesar de tudo isto, as crises nos abalam, nos afetam, nos tiram do eixo? A finalidade da natureza, por exemplo, no campo das pandemias, é a cada mais ou menos 100 anos surge uma pandemia. E essas crises, elas vêm para nos chamar a atenção, a fim de olhar a vida e o mundo de um outro olhar, de um outro lugar. Nós tivemos, por exemplo, no início do século passado, a Primeira Guerra Mundial. Durou alguns anos, levou a uma média de 20 milhões de pessoas desencarnaram. Mas não passou um pouquinho, veio a pandemia, chamada gripe espanhola, que ceifou de 50 a 100 milhões de pessoas. A humanidade avançou, descobriu a necessidade de poder fazer as políticas públicas, o saneamento básico, que ainda não foi de todo consolidado no mundo, mas surgiu ali na gripe espanhola. Mas não passou muito tempo, veio a Segunda Guerra Mundial, que ceifou 40 milhões de pessoas. Vejam como se sucede essas crises, e com o objetivo de trazer a humanidade a um novo lugar. Surgiu, depois da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas. Consolidou-se, portanto, era
a União das Sociedades, que depois se configurou na ONU, com todos os seus braços, numa tentativa diplomática e do ponto de vista mundial, de trazer uma nova ordem do ponto de vista internacional. Então, as crises, elas vêm ao nosso encontro. Que pena que a gente, às vezes, não desperta da crise. Não só uma crise fora, às vezes uma crise dentro, a pessoa tem um infarto do miocárdio, ou faz uma Covid, interna, se passa 2 meses e sai. E quando a gente vê, a pessoa parece que não mudou. Não mudou do ponto de vista do estilo de vida. Enquanto que outros conseguem entender na crise a oportunidade de mudança. E se superam a crise física, por exemplo, a da Covid, ou a do infarto do miocárdio, e mudam o estilo de vida. Mas outros permanecem do mesmo jeito, bebendo do mesmo jeito, na farra do mesmo jeito, tratando as pessoas do mesmo jeito. Não aproveitam as crises, porque toda crise é a oportunidade de um despertamento, nos tirando do conforto. A gente não gosta de crise, e por isso a gente reclama, porque a gente gosta de ficar no conforto. Quem está no conforto não gosta de surpresa. Quem está na beira da praia não gosta de tsunami. Quem está dentro da cidade não gosta de uma chuva demasiada grande ou de um frio exagerado. Por quê? Porque a gente está no conforto. Mas as crises, sempre elas apontam para a necessidade de mudanças. Os flagelos naturais, conforme os espíritos disseram Allan Kardec, é a oportunidade da ciência melhorar. Veja o quanto nós estamos melhorando do ponto de vista da pesquisa científica. Produzimos uma vacina num tempo recorde. Tem mais de 13 vacinas sendo produzidas no Brasil, mais de 20 sendo produzidas, além das 13, fora do nosso país. Enfim, é o avanço da ciência, diziam os espíritos Allan Kardec. E para nós homens, a oportunidade de desenvolver a paciência, a resignação, o desinteresse, o amor ao próximo, porque quando vem uma crise, muitas pessoas ficam abatidas economicamente e outras emocionalmente e afetivamente, porque perderam entes queridos. É uma oportunidade que nós temos de compartilhar valores, princípios, sermos solidários, distribuirmos o muito do que a gente tem, o supérfluo, com aqueles que estão em regime de carência. Enfim, toda crise é uma oportunidade de nos transformarmos melhor, se escolhermos nos transformarmos para melhor. Doutor Alberto, não conseguimos trazer das crises passadas um arquivo que nos ajude a enfrentar as atuais? Sim, trazemos sim. Humanitariamente, nós avançamos, mas individualmente, às vezes, a gente resiste. Que nem um aluno que repete a lição. Ele está na mesma série, fazendo as mesmas matérias, e às vezes fazendo aquelas matérias os mesmos professores e repete de novo, não conseguindo a aprovação naquele conteúdo ao qual ele está sendo submetido. Há espíritos rebeldes, que resistimos a aprender a fraternidade, que resistimos no nosso egoísmo. Eu vejo, por exemplo, aqui na pandemia no Brasil, quantos desviando verbas, quando deveriam estar aplicando na conjuntura em que vivemos para atender a população no estado de miserabilidade, quantos gestores estão sendo alcançados pela justiça, alguns já depostos do seu ambiente, do seu cargo no Brasil, governadores, enfim. Quantas pessoas, no entanto, no nível menor, de menor importância do ponto de vista do grau de influenciação, mas também estão desviando. Então, prefeituras que estão distribuindo gêneros para atender às necessidades, desvios. Então, eu fico pensando, eu fico olhando como é que a gente pode desviar gêneros para aqueles que estão em regime de absoluta carência. Será que a nossa insensibilidade ela não consegue se tocar diante da fome? É impossível, mas é possível. Aí é rebeldia. Então, nós somos convidados pelas crises a trazermos alguns aprendizados ou a fazermos alguns aprendizados. Mas nos entristece. Ainda hoje uma companheira dizia, não, eu não dou a ninguém para que alguém doe. Eu escolho as pessoas a quem dou e sem me identificar de que sou eu quem dou. E começou a citar várias situações. Ela é uma pessoa que tem muitos recursos.
E ela começou a dizer, desencantada com o desvio dos bens que são compartilhados, e pessoas ou programas que deveriam atender e levar o atendimento à miséria desviam gêneros. Então, nós temos uma crise que não é da Covid, nós temos uma pandemia que não é de um vírus somente, e é, sobretudo, do ponto de vista ético-moral. É uma crise, portanto, que nos leva a experimentar a corrupção interior, grupal e de governos. É uma crise que está nos chamando a atenção o quanto nós devemos, em nome do amor, exercermos a justiça, a solidariedade, para podermos, junto com os nossos irmãos, nos olharmos como irmãos, e não como o meu grupinho, o meu lugar, dos meus parentes, da minha família, e só para nós e nada para os outros. Ou então para o grupo político a que eu pertenço, ou para o grupo religioso a que eu pertenço, em detrimento dos outros. Isso é uma fraternidade muito michuruca, muito egoísta. Nós ainda precisamos romper com esses limites. Doutor Alberto, nós conseguimos, no exercício da intelectualidade, raciocinar algumas coisas e colocá-las sobre o aspecto da razão, como se a gente conseguisse dominar aquilo ou pelo menos administrar aquilo. Mas os nossos sentimentos são frágeis. E essa fragilidade do sentimento, ela explode nas questões emocionais, nas questões psíquicas e denotam a nossa imaturidade. Por que que o espírito que tem a inteligência e o sentimento, essa capacidade, por que que o sentimento é algo que ele não consegue dominar? Ele não consegue raciocinar. Ele, às vezes, consegue dizer, olha, não vou ter medo, mas por dentro o corpo está em ebulição, manifestando isso. Eu vou controlar a ansiedade, mas o sentimento explode, as emoções surgem e o corpo grita. Por que que nós, enquanto espíritos, temos tantas dificuldades de lidar com os sentimentos? Os espíritos disseram a Allan Kardec, quando tratou dessa questão, na Lei de Destruição e o Livro dos Espíritos, é a predominância da natureza animal, corporal, sobre a natureza espiritual. Nós ainda somos muito animais e pouco espírito. Ainda somos muito instinto e pouco amor. Ainda somos muito vivência biológica e pouca subjetividade. Então, nós ganhamos uma inteligência apenas racional, mas não ganhamos uma inteligência do ponto de vista ético-moral. Não temos um avanço na inteligência espiritual para dar prevalência e ênfase à espiritualidade, que é a nossa própria natureza intrínseca, é essencial, nós somos espíritos. Então, nós ficamos ainda agindo muito da cabeça para baixo e da cabeça para cima, caracterizando simbolicamente a nossa espiritualidade, nós ainda não visitamos, não desenvolvemos, não nos habilitamos. Então, quando chega no momento de trabalhar as emoções, a racionalidade não dá, porque ela funciona num canal, a emoção funciona no outro. O que é que faz funcionar a emoção? O que faz funcionar a emoção, modular a emoção, desenvolver o sentimento, é a instância espiritual profunda. É esse mergulho que eu faço na minha intimidade mais superior, para que eu, desse lugar, do lugar do sagrado, eu possa não só usar bem a inteligência, e não só a meu proveito, e egoisticamente e sofisticamente, mas usar a minha emoção, modulando-a, para que ela não me governe, para que eu comande a emoção, e não a emoção me arraste, para transformar as emoções e os sentimentos, refinando-os, dando característica para esse sentimento de amorosidade, de compaixão, de ternura. Quem deve fazer isso é a nossa dimensão sagrada, que Allan Kardec caracterizaria como espírito, e que os espíritos definiram como centelha, clarão, chama, para dizer-nos que nós somos luzes, e que Jesus, ao seu tempo, há 2000 anos atrás, disse que nós éramos a luz do mundo, de que poderíamos ser uma cidade edificada no monte, caracterizando, portanto,
essa nossa natureza essencial. É só quando vamos para a dimensão espiritual é que nós começamos a dominar a dimensão humana e, portanto, os nossos instintos, as nossas emoções e também o nosso sentimento, além de dominar ou bem usar a racionalidade. Porque a gente desenvolveu muita racionalidade, mas a gente desenvolveu a racionalidade guiada pelo egoísmo e não pelo altruísmo. Então é uma racionalidade só para mim. Ela gera ambição, gera esperteza, gera como é que eu passo os outros para trás, ela gera engano, ela gera sabotagem, ela gera ideologias baratas, ideologias pérfidas, não humanísticas, não solidárias. Então não é uma inteligência também que tem todo esse desenvolvimento. Mas é verdade que nós desenvolvemos a inteligência, mas nos falta o sentimento, que Emmanuel caracterizaria como essas duas asas, a da sabedoria e do amor. A da sabedoria, do conhecimento, e a do amor é a do sentimento refinado, para que possamos dar um grande voo na vida, fazendo prevalecer a nossa espiritualidade sobre o nosso biológico, o nosso orgânico, os nossos instintos originários da nossa animalidade. Doutor Alberto, é natural e vai ser... Eu vou lhe fazer uma pergunta, porque eu sei que é médico, homeopata, trabalha terapia de vidas passadas, tem conhecimento psicológico. É natural que, quando adentramos estas crises, nós procuremos profissionais que vão nos ajudar a atravessá-las. Então, temos os profissionais, eles precisam ser procurados. O Espiritismo sugere, inclusive, que se faça isso, né? Procure um profissional, vá buscar o seu tratamento e o faça conforme a orientação que lhe for passada. Mas, ao mesmo tempo, nós observamos que muitos profissionais não têm esta visão de realidade espiritual, não têm essa visão desse lado que se completa. Como lidar com esses distanciamentos, sendo que temos um problema em comum, uma situação que é um espírito que está ali? Dá para tratar só sobre a ótica, sobre o olhar apenas de uma existência? Dá, mas fica pequeno, fica parcial, fica faltando. A ciência, ela se desenvolveu em cima do cepticismo, do materialismo. E ela nasce dessa perspectiva para olhar a vida. E ela trata de forma mecânica os seres humanos. Até quando se trata da psicologia, que se trata da subjetividade, Freud falaria do aparelho psíquico, quer dizer, a própria palavra aparelho fala dessa engenharia material. Então, nós estamos fazendo um caminho do corpo na direção de uma subjetividade que esteja além da psique ordinária, para a dimensão mais profunda do ser espiritual que somos, que tem uma mente, que tem uma psique, que tem um corpo. Então, esse olhar, ele já começa a surgir em algumas disciplinas. Por exemplo, a perspectiva do olhar da psicologia transpessoal, ela olha o ser nessa integralidade, inclui a dimensão da espiritualidade. Toda a abordagem emergente que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, da psicologia, que se transformou na psicologia humanística, um olhar do ser humano mais integral, não só o ser humano com seus problemas, com as suas castrações, com as suas dificuldades, acresceu-se a essa visão humanística a dimensão espiritual e surgiu, então, a visão transpessoal, colocada na administração, na pedagogia, na psicologia, na medicina. Então, nós estamos fazendo esse caminho, que já pertence a algumas áreas do mundo e outras culturas, como a China, analisando na sua medicina chinesa a dinâmica da energia que flui do Qi e toda a energia Yang, Yin, ayurvédica na Índia, também com essa percepção mais holística do ser humano, a homeopatia, que faz os medicamentos que não são químicas, que não agem a partir de um sistema bioquímico, e sim físico-energético. Enfim, nós temos alguns ensaios que surgem no mundo pontualmente, falando-nos da dimensão da subjetividade. Estamos a caminho da espiritualidade. Olhar um esquizofrênico
apenas pelo olhar do corpo é muito empobrecedor. Até porque também tem algumas pessoas que desenvolvem um quadro similar à esquizofrenia, mas não é esquizofrenia. Entra com os quadros que fecha como que é o diagnóstico de esquizofrenia, mas quando a gente vê, fica curado. Aí vai ver, era uma interferência espiritual que fazia a pessoa ouvir vozes, que se fechou do sentimento, que apresentou um movimento, um quadro de desagregação mental, mas foi circunstancial. Era uma interferência espiritual que, tratada, a pessoa voltou ao normal. Às vezes com, ou às vezes sem remédio. Curaram uma esquizofrenia e com medicamento a curto prazo, isso a medicina ainda não conseguiu lograr esse êxito. Então, quando cura-se, não era esquizofrenia, era um quadro, os médicos levantam, fraude, outros levantam, não, era uma interferência espiritual, obsessiva grave, que simulava um quadro de esquizofrenia. Não era um quadro de esquizofrenia, um quadro psiquiátrico orgânico, era um quadro de natureza psiteta, uma interferência espiritual. Então, esse olhar, ele vai se avançando, vai se alargando. Por isso, o espiritismo tem nos médicos espíritas as associações médico-espíritas, que estudamos essa interface da ciência acadêmica com a ciência espírita e trazemos esse olhar mais holístico, mais integral, mais completo, dotando, portanto, a medicina de um olhar sob a ótica da espiritualidade de um outro ponto de vista e também possibilitando que os profissionais da área da psicologia, da medicina, da área da saúde, possam contemplar o ser humano não apenas olhando para um corpo, mas olhando para um templo, que é o corpo onde habita um ser espiritual que precisa ser considerado. Doutor Alberto, uma pergunta. As religiões, de um modo geral, elas carregam conteúdos. Elas podem ajudar? Elas ajudam? Ou é a religiosidade que pode ajudar nessas terapias das crises, nessas situações de esquizofrenia, nessas patologias de um modo geral, na ansiedade, na depressão? Aonde que nós conseguimos, uma vez até porque se falar em religião hoje, todos os templos religiosos, de um modo geral, estão fechados. Se não estão, deveriam, pelo menos, porque é a orientação das autoridades sanitárias. A religião ajuda o ser humano quando impulsiona para a espiritualidade, para o bem. Quando a religião se fecha apenas num culto externo, sem nenhuma inspiração para conduzir o seu adepto a se tornar uma pessoa melhor, ela fracassa, porque ela não gera espiritualidade superior. Quando uma religião ela é vivenciada por aqueles que a comandam numa perspectiva só financeira, material, como um negócio, aí ela já está definida como um grupo de negócios e não uma proposta de espiritualização do ser humano. Qualquer religião que impulsione o ser humano para o bem, faz bem, porque o desenvolve a fé, o recoloca na conexão com a divindade, fala de uma dimensão adormecida no ser humano, que essas potências da alma que devem ser emergidas a partir de uma inspiração religiosa para fazer aflorar a espiritualidade, a fé do ser humano. Nesse sentido, as religiões elas têm um papel a cumprir, porque ficou, numa certa medida, depois da Revolução Francesa, a proposta de igualdade, liberdade e fraternidade. Mas a igualdade ficou muito na perspectiva do comunismo, numa tentativa de desenvolver essa proposta, mas pegou só a igualdade e fracassou. A fraternidade ficou com o capitalismo, que na forma como se desenvolveu, também fracassou, porque não faz um sistema justo, notadamente o capitalismo selvagem. E a proposta da fraternidade da liberdade ficou com o capitalismo, mas que fracassou porque não gera liberdade para todos, apenas para alguns que têm o capital. E finalmente, a proposta da fraternidade ficou com as religiões. Mas as religiões, às vezes, trancafiaram a espiritualidade apenas nos cultos externos,
sem lograr transformarmos-nos em irmãos. Então, nós estamos precisando resgatar essa tríade em novos modelos ideológicos, religiosos, econômicos. Temos que nos inspirar em novas possibilidades. Um outro paradigma deve emergir, segundo a proposta espírita, para que possamos libertar-nos desse processo que nos faz sofrer muito e, a partir da fraternidade, ensejarmos construir uma fraternidade e uma liberdade legítimas, tal como Allan Kardec analisou no livro Obras Póstumas. A proposta, portanto, que o Espiritismo nos enseja a oferecer é de combate ao materialismo ateísta, ou seja, é uma chaga da sociedade, porque ele nos reduz apenas a um corpo e nos desconecta da divindade. Mas ainda mesmo assim, tem muitos materialistas e ateístas que são humanistas, e eles estão melhores colocados perante Deus, que não acreditam, do que religiosos que usam o nome de Deus para atender os seus interesses escusos. Doutor Alberto, o programa Visão Espírita lhe agradece pelo carinho, pela simpatia, pela fala agradável e esclarecedora. Estamos chegando ao término desse programa Visão Espírita, muito felizes por poder contar com a sua presença e te pedimos que deixe uma mensagem para o nosso telespectador, para que nos ajude a crescer um pouco mais. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, ame mais um pouco. A humanidade está precisando de amor. Não o amor piegas, o amor pueril, do sentimentalismo açucarado, mas esse amor da cumplicidade, esse amor que vai ao encontro do outro e dá-se, esse amor corajoso que se solidariza, esse amor que começa dentro de casa, na cumplicidade entre os familiares, para depois se espraiar através de uma experiência consolidada. Ame, coloque um pouco mais de amor a si mesmo, para que você possa amar melhor a humanidade, e você estará contribuindo para a superação da pandemia e para transformar o mundo num mundo melhor. Um abraço terno em todos. Reiteramos nosso agradecimento, doutor Alberto, por esse carinho. Reiteramos o convite ao nosso telespectador que conheça o trabalho do Jardim das Oliveiras e desejamos a todos muita fé, muita esperança e muita confiança, porque tudo irá passar, e a história prova isto. Acreditemos, Jesus está no leme de nossas vidas. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.